iniciando hoje a segunda episódio da série Deus está no controle. E o tema da mensagem de hoje, então, é Deus está no controle? Será que Deus está no controle mesmo da minha história, da minha vida, dos meus dias? E quando eu pensei na noite de hoje, eu pensei em voltar na história da minha vida há 6 anos atrás. Há 6 anos atrás, no segundo domingo de agosto, dia dos pais, eu estava pela primeira vez neste púlpito pregando. E naquela ocasião, naquela noite, naquele domingo do dia dos pais, a gente pensou um pouquinho juntos e vocês estavam me conhecendo e eu estava conhecendo vocês. E nós pensamos um pouquinho juntos a respeito de Filipenses capítulo 4, versículo 19. Depois de quase 6 anos eu volto para usar esse mesmo tema, esse mesmo texto, não o mesmo tema, o mesmo texto, numa celebração nossa e recordar um pouquinho como tem sido esses 6 anos. E para o apóstolo Paulo não havia dúvida alguma. Se eu perguntar para o apóstolo Paulo, Paulo, Deus está no controle? Ele fala, é claro, nem precisa ter dúvida disso. E é baseado no sentimento de Paulo, coisas novas que eu aprendi a respeito desse texto nesses últimos anos, é que eu quero conversar com vocês e responder a esta pergunta que talvez você traga consigo no seu coração. Deus está no controle? Você tem certeza disto? Como eu disse hoje, né? Você confia em Deus? E agora nós vamos pensar um pouquinho a respeito do controle de Deus sobre a humanidade. Filipenses capítulo 4, versículo 19. Na versão que eu tenho em minhas mãos, diferente da que eu memorizei, né? A que eu memorizei é: e o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo as gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Mas o texto que a versão propõe hoje é: e esse mesmo Deus que cuida de mim, lhe suprirá todas as necessidades por meio das riquezas gloriosas que foram dadas em Cristo Jesus. Quando nós olhamos para a história de Paulo, quando nós olhamos então para este momento da história de Paulo, a grande pergunta é: por que ele fez essa declaração? Essa declaração traz consigo 2 sentimentos importantes. Primeiro, é uma promessa de Deus à humanidade. É uma promessa que Deus está fazendo. Deus está usando aquele momento da história para fazer uma promessa a nós. E essa promessa, então, é uma das mais preciosas que nós podemos encontrar nas Escrituras Sagradas. A promessa de que jamais estaremos sozinhos, a promessa de que Ele está cuidando de nós, a promessa de que nossas necessidades são supridas, a promessa de que eu não preciso temer o futuro, porque eu tenho um Deus que está no controle da história da minha vida. Mas também tem um outro sentimento. Sabe quando nós nos sentimos gratos por alguém? Gratos por algo que uma pessoa fez? Gratos por um bem que recebemos? Gratos por uma bênção que recebemos? E nós não temos, a maneira de retribuir essa bênção. Nós não temos recursos para retribuir essa bênção. Às vezes nós não temos naquele momento, a maneira de retribuir. E o que é que a gente costuma falar? Hoje talvez muito menos, mas num tempo passado muito mais. Deus lhe pague. Paulo, ao falar isso, e o meu Deus, ou o mesmo Deus que supriu as minhas necessidades, há de suprir as suas, é como se Paulo estivesse falando aos filipenses, à igreja de Filipos: Deus vai pagar. Mas o que é que Deus vai pagar? Olha, quando nós olhamos então, Paulo está ali recordando, Paulo está ali grato, Paulo está ali, declarando toda a satisfação que ele tem por ter sido suprido nas suas necessidades por aquela igreja. Volte comigo um pouquinho no versículo 15. Como sabem, filipenses, vocês foram os únicos que me ajudaram financeiramente quando lhes anunciei as boas novas pela primeira vez. E depois segui viagem, saindo da Macedônia. Nenhuma outra igreja o fez. Até quando eu estava em Tessalônica, vocês enviaram ajuda em mais de uma ocasião. Não digo isto porque estou querendo mais ajuda, Não digo isto porque quero receber uma oferta de vocês. Pelo contrário, desejo que sejam recompensados por sua bondade. No momento, tenho tudo o que preciso e mais. Minhas necessidades foram plenamente supridas pelas contribuições que vocês enviaram por Epafrodito.
Eles são um sacrifício de aroma suave, uma oferta aceitável e agradável a Deus. Meu parênteses, que Deus pague vocês por isso. Que Deus lhe abençoe por isso. Que Deus retribua isso. Eu não tenho, igreja de Filipos, como retribuir tudo que vocês fizeram por mim. A única coisa que eu tenho, eu declaro agora a vocês. É como se Paulo estivesse naquele momento afirmando e declarando: o Deus que está no controle da minha história, e tanto é verdade que até aqui tudo que eu precisei, Ele me supriu, levantando vocês para que agora eu me sinta satisfeito. O Deus que está no controle sabe o que eu preciso, sabe o que eu quero, sabe, o que é importante para mim, tem me dado. Que esse mesmo Deus soberano, esse mesmo Deus que está no controle da minha história, também esteja agora no controle da história de vocês. Eu não tenho dinheiro, o que eu tenho eu dou a vocês. O desejo que vocês desfrutem do mesmo Deus soberano que eu tenho desfrutado. Mas é interessante porque antes de Paulo fazer essa declaração, 13 versículos antes, olha o que ele diz, no mesmo capítulo, no versículo 6, não vivam preocupados com coisa alguma. O mesmo Paulo que já teve tantas experiências difíceis, o mesmo Paulo que foi perseguido de diversas formas, o mesmo Paulo que sofreu várias prisões, e aqui era mais uma delas que ele estava sofrendo. Paulo estava preso nesse momento em que ele escreve a carta de Filipos, à igreja de Filipos, e é interessante porque no capítulo 1 ele vai dizer assim, mais ou menos o que Jeremias disse no capítulo 31, como nós lemos hoje de manhã. As minhas prisões eram necessárias para que o evangelho chegasse a toda a guarda pretoriana. E agora Roma estava sendo alcançado pelo evangelho, e até mesmo os guardas que ficavam lá 24 horas por dia, fazendo o seu rodízio com Paulo, ouviam do evangelho, e ali estavam entregando as suas vidas a Jesus. Esse mesmo Paulo que passou por várias experiências, ele diz agora, ei, não se preocupem com coisa alguma, em vez disso, orem a Deus, pedindo aquilo de que precisam, e agradecendo-lhe por tudo que ele já fez, como se Paulo estivesse dizendo, Deus está no controle. Deus, ele não é apenas aquele que supre necessidade, mas Deus tem prazer em realizar nossos sonhos. Ele vai além das nossas necessidades. É como se, muitas vezes, eu tenho a tendência de sempre prometer menos do que eu posso dar. Outro dia eu estava conversando com um empresário, ele tem uma oficina de reparos, de automóvel, e ele falou assim, pastor, eu estou sempre enrolado com os meus prazos. Não sei por que eu estou sempre enrolado com os meus prazos. E eu falei, você sabe, ainda mais na área que você está atuando, se você diz que vai entregar o carro dia tal, todo mundo, a família inteira já se programou, e no dia seguinte já tem até uma viagem marcada. E quando você falha, mesmo que o serviço seja perfeito, isso cai num ponto, você fica com descrédito. E naquela conversa informal que eu estava tendo com ele, eu falei assim, eu tento fazer isso. Se você acha que o serviço vai ser entregue em 10 dias, fala que vai ser entregue em 15, em 20. Porque é melhor você surpreender positivamente o seu cliente do que surpreender negativamente o seu cliente. E se em 10 dias você entregar o carro, ele vai sair falando por aí, ele prometeu em 20 dias, mas ele é tão bom, que em 10 dias ele me entregou e adiantou demais a minha vida. Agora, se você prometer 10 e entregar com 15, o único problema é que ele fala uma data e ele não entrega. Então, quando você for fechar negócio com ele, toma cuidado. Passaram-se os anos. E aí outro dia eu estava conversando com ele de novo e falei, e aí, como que você está? Como que está a sua oficina? E como que você está aí? Falou, pastor, está tudo bem. E eu coloquei em prática aquilo que o pastor falou. Se o pastor quiser deixar o carro aqui, pode deixar. Só que eu vou dar um prazo maior e surpreender positivamente o pastor. Eu falei, aí sim, legal. Parece que Deus continua trabalhando assim conosco.
o Deus que está no controle da nossa história. Ele diz assim: ei, eu quero suprir as necessidades de vocês. E nós vamos vivendo com Deus na expectativa de que as nossas necessidades são supridas. Aí vem Deus e realiza um sonho. Aí nós continuamos a nossa vida e esperando que Ele supra as nossas necessidades, porque foi uma promessa que Ele fez. Aí vem Deus e realiza outro sonho. E aí Deus vai sempre nos surpreendendo, porque como o próprio texto bíblico diz, Ele continua nos dando mais do que pedimos e pensamos. Ele continua fazendo por nós mais do que imaginamos, mais do que precisamos e necessitamos. Por isso o apóstolo Paulo, na experiência dele, vai dizer assim: Deus está no controle. Se você está sentindo que as coisas estão saindo do controle, então use o recurso da oração. E aí no versículo 7 ele diz assim: então vocês experimentarão a paz de Deus, que excede todo entendimento, e que guardará seu coração e sua mente em Cristo Jesus. Depois de 13 versículos, ele diz: o que significa confiar que Deus está no controle, não viver preocupado e, em vez disso, orar a Deus? O que significa isso? E o mesmo Deus que tem cuidado de mim, suprido as minhas necessidades, esse mesmo Deus, o que eu tenho a oferecer a vocês em troca, em pagamento, em gratidão por tudo que vocês fizeram, Ele vai fazer o mesmo com vocês. E aqui então a gente aprende o princípio de uma doutrina chamada da providência. A providência divina. Como que a providência divina acontece? A providência divina é o lembrete diário que nós temos de que Ele está no controle. E aí o apóstolo Paulo nos ensina a respeito da providência divina. A primeira coisa que ele nos ensina, que a providência divina é fruto, a percepção dela é fruto de um relacionamento íntimo. Por isso que eu gosto talvez da tradução que eu memorizei: e o meu Deus. Ainda que o Deus que nós servimos, Ele seja pessoal, Ele não é exclusivo. O meu Deus é o seu Deus, que é o Deus dele, que é o Deus dela. Ele é pessoal. A ideia de o meu Deus, ou o mesmo Deus que supriu a mim, suprirá a vocês, é a ideia de um Deus pessoal. É a ideia de um Deus que anda conosco. É a ideia de um Deus, como o texto de Salmo fala, e eu gosto tanto, de um vigia que não dorme, que não cochila, que não vacila, que não passa desapercebido, mas que tem tudo debaixo do seu decreto, do seu controle, do seu cuidado, e continua cuidando de nós. Deus sim está no controle, porque Ele é o seu Deus. Ainda que seja um Deus pessoal, Ele não é um Deus exclusivo, não é só seu, é meu, é de todos nós que estamos aqui, de tantos outros que nós nem conhecemos. Mas o que é que o apóstolo Paulo quer mostrar com isso? Que a percepção de um Deus controlando a história das nossas vidas é fruto de uma intimidade com esse Deus, de um relacionamento com esse Deus, de uma vida diária com esse Deus, e de ter esse sentimento de pertencimento. Qual foi a última vez que talvez você começou uma oração assim? Oh, Deus que é meu. Oh, meu Deus, meu provedor. Os dias estão trabalhosos, a semana está difícil, o mês está triste, mas eu confio na sua provisão. Eu confio que o Senhor há de prover aquilo que eu estou precisando. E aí o apóstolo Paulo, nessa ideia de trazer esse senso de um Deus pessoal, ele vai então incluir esta ideia de suprir, essa ideia de providenciar, essa ideia de preencher o que está vazio. A ideia de suprir é a ideia de existe falta, tem alguma coisa que está em falta e Ele está preenchendo esse vazio. Assim como um dia Ele preencheu o vazio da sua história, da sua alma. Você que viveu aí os seus dias longe de Jesus e havia aquele vazio, aquela inquietação, aquela tristeza profunda, aquele senso de, o que eu faço da vida? E aí você teve um encontro com Jesus e Ele preencheu o vazio da sua alma. Ele preencheu o vazio da sua existência.
A ideia de suprir não é simplesmente dar o que está faltando. A ideia de suprir não é simplesmente, entregar o que você quer, o que você precisa. É a ideia de suficiência. É a ideia de suprimento, é a ideia de encher. Se você precisa de algo, se você tem necessidade de algo, não tem necessidade muitas vezes, e Deus não trabalha muitas vezes no derramar do cálice. Ele preenche na medida certa, na boca do copo. E ali então, Ele vai usando aquilo para trazer esse sentimento de contentamento. Paulo vai dizer então que esse cuida de mim, e esse suprimento que Ele oferece, esse preenchimento que Ele oferece, é resultado de uma necessidade que eu tenho. É interessante porque a vida moderna ela vai criando muitas necessidades. A vida moderna vai criando muitas necessidades. Talvez há 20 anos atrás, 25 anos atrás, eu não tinha necessidade de celular. Aí a vida moderna criou uma necessidade. Aí agora eu corro atrás, Senhor, preciso de um celular, supre essa necessidade. A vida moderna vai criando necessidade, Há uns 20 anos atrás, por exemplo, eu não precisava de uma TV 4K. Aí a modernidade criou uma necessidade. Aí agora a gente quer uma TV 4K, porque é uma necessidade, a modernidade criou essa necessidade. Quando a gente olha para a modernidade ou para a sociedade, nós percebemos então que muitas necessidades são criadas. E isso vai fazendo com que o nosso nível de insatisfação, o nosso nível de descontentamento aumente. Ainda mais quando nós comparamos o nosso momento com o do vizinho. E aí a gente então, esse nível de descontentamento aumenta. Ainda que Deus realize os nossos sonhos, e ainda que Deus trabalhe para nos dar mais do que pensamos ou imaginamos, nós não devemos cobrar a Deus a realização dos nossos sonhos, mas nós devemos esperar o suprimento das nossas necessidades. Quantos de nós talvez não achamos que Deus de fato está no controle, porque olhamos para esse texto e temos uma necessidade e definimos isso como necessidade, e aí isso não acontece, e aí nós nos decepcionamos com Deus e dizemos: cadê esse Deus que diz que vai suprir necessidades, mas nesse momento eu criei essa necessidade e eu espero que Ele cumpra e Ele supra essa necessidade, mas é uma necessidade que nós geramos, nós criamos, mas de fato será que é isso mesmo? Eu me lembro de uma conversa também anos atrás com uma ovelha. E ela disse assim para mim: pastor, minha família quer que eu compre uma casa no campo, no litoral, uma casa de veraneio. Nós temos condição para fazer isso. Nós temos condição de comprar. Não tem nenhuma dificuldade. Nós temos dinheiro, podemos fazer isso, e eu estou relutando em comprar. E eu disse assim: mas por que você está negando esse conforto à sua família? Se você tem condição, se você pode comprar, por que você está negando esse conforto à família? Ele disse assim: porque isso é uma necessidade que foi gerada por nós, mas que eu não entendo que seja uma necessidade legítima para a minha vida nesse momento. Eu falei: mas não tem problema, é uma necessidade que você tem o luxo de supri-la, vai em frente. Ele falou assim: mas pastor, não está entendendo. Eu conheço o meu coração e eu conheço o meu momento de vida. Eu tenho medo de comprar qualquer coisa de veraneio para a minha família, e isso se tornar um motivo para eu, por exemplo, deixar de ser um voluntário na igreja. Para eu, por exemplo, deixar de estar aqui como eu tenho o costume de estar. E aquilo roubar de mim o que hoje eu quero fazer. Então aí é uma outra coisa. Aí nós precisamos conversar sobre outro assunto. Mas por que eu estou usando esse exemplo? Porque de fato algumas necessidades podem nos tirar do foco real da nossa existência, ou do nosso propósito de vida, ou daquilo que Deus quer e espera de nós.
Talvez algumas das necessidades que nós estamos gerando, elas podem nos roubar o plano ou aquilo que Deus, que está no controle da história das nossas vidas, tem designado para nós. E aí, por não ser uma necessidade, ainda que seja legítima, não esteja legitimada dentro da soberania e dentro do controle de Deus sobre as nossas vidas. Por isso, não se decepcione com Deus. Não se decepcione com Deus. Essa semana mesmo a irmã querida mandou uma mensagem dizendo assim: pastor, estou com uma dúvida. É o segundo apartamento que eu estou tentando alugar e dá tudo errado. Ela contou lá algumas coisas que para nós nesse momento não importa, mas eu quero destacar a pergunta dela. Ela falou assim: pastor, isso é um livramento de Deus? Ou é o diabo atrapalhando para que eu possa persistir? No meu coração, eu disse a ela, esse é o meu coração. Você não precisa seguir o meu coração, continue orando. É mais um livramento de Deus do que o diabo querendo atrapalhar os seus sonhos. Quantos negócios que nós às vezes não fechamos e nos frustramos, e é um livramento de Deus. Quantas viagens talvez nós não fizemos, e é um livramento de Deus. Sempre quando eu penso nessa ideia da necessidade, quando eu penso no Deus do controle, ou Deus que está no controle, me vem tantas histórias, né? Por exemplo, de acidentes da TAM, que aconteceu lá na Bandeirantes, né? E outros acidentes, tanto de ônibus, quanto de avião, e você vai então ouvindo as notícias, e daqui a pouquinho é achado alguém que fala assim: era para mim estar naquele avião, mas olha, eu me atrasei, e ele conta a razão porque ele se atrasou. Fiquei bravo, fiquei nervoso, né? Praguejei contra Deus, e aí o avião caiu, mas era para eu estar naquele avião. Eu me lembro de uma história de um famoso aí que sobreviveu numa queda de avião, e depois ele estava em férias na Europa e bateu o carro numa estrada em Portugal e morreu. Deus continua no controle. Um atraso, um pneu furado, um semáforo que segurou mais você e se ficou buzinando porque o cara estava prestando atenção no celular e ele deixou fechar o farol de novo, né? Que nem outro dia aconteceu, eu conversando com uma irmã no farol, né? O farol abriu e a gente ficou conversando, ela no carro dela, eu no meu carro, daqui a pouco fecha o farol de novo e eu fiquei pensando quem estava atrás, quanto eles me praguejaram, né? Mas talvez fosse um livramento para eles, a minha falta de educação. Deus está no controle. Como eu disse, um pneu furado na hora que não deveria furar. Um semáforo que demorou a mais, que não deveria demorar. A esposa que demorou a mais no espelho, retocando a maquiagem, você está apavorado para sair. A retocagem da maquiagem da sua esposa pode ter sido um livramento. Minutos que aos nossos olhos são empecilhos e atraso, pode ser aos olhos de Deus livramento para nós, porque Ele está no controle, porque Ele supre necessidades. Mas quando nós pensamos nesse suprir necessidades, nós precisamos entender, pelo que o texto bíblico diz, que quem define o que é necessidade para você, não é você. Quem define o que é necessidade para você não é você. Quem define o que é necessidade é Deus. Deus é quem define quais são as suas reais necessidades. Deus é quem define o que é de fato necessidade para você. Não é você que define as suas necessidades. Porque o texto bíblico diz assim: e Deus suprirá todas as nossas necessidades por meio das riquezas gloriosas que nos foram dadas em Cristo Jesus. É Jesus quem define as suas necessidades. E é interessante porque quando nós temos essa perspectiva, claro, eu tenho os meus anseios, como eu já disse, eu tenho os meus sonhos, eu crio as minhas necessidades, eu tenho as minhas necessidades legítimas,
Todos nós precisamos de um teto para dormir, todos nós precisamos de um bom colchão para dormir, todos nós precisamos de um bom arroz e feijão para comer, todos nós precisamos de uma caixa de bis no final de semana para se deliciar. Necessidade igual uma caixa de bis, é incrível. Eu tenho aprendido com a área da saúde, assim que nem a Neuzinha, que nós precisamos ter o alimento do desestresse. E o meu alimento do desestresse é amendoim, batata chips, Coca-Cola, bis. Então quando eu chego em casa com essa sacola, a Lília fala, lá vai ele na comida do desestresse dele. Necessidade que nós temos de desestressar. Alguns vão para a série, outros vão jogar bola, outros vão encher a cara na cerveja. Eu vou engordando, gente, sem culpa. Porque não tem nada mais gostoso de vencer o estresse com uma batata chips na mão, uma Coca-Cola geladinha. Está até me dando água na boca já. Vamos mudar de assunto. Mas quem define as nossas necessidades é Deus. É Ele quem define. Confie nele. E quando eu olhei para esse texto, eu aprendi uma coisa muito legal nesse texto, porque ele fala assim, por meio das riquezas gloriosas que nos foram dadas. Por meio das riquezas gloriosas. Na tradução que eu memorizei, segundo as riquezas de Jesus. Eu aprendi uma coisa muito interessante. Imagine que você tem um grande projeto social, Vamos pensar nós como igreja, temos um grande projeto social. E nós vamos pedir ajuda para um grande empresário que nós conhecemos. Um homem, uma mulher que tem muitos recursos, a gente sabe que tem muitos recursos, ele tem bastante recursos, é uma pessoa milionária, bilionária, tem muitos recursos, e nós vamos pedir uma ajuda a essa pessoa. E apresentamos o nosso projeto. E essa pessoa diz assim, eu vou contribuir com R$1.000. Essa pessoa, ela não nos ajudou segundo as suas riquezas, mas nos ajudou das suas riquezas. Ele que deu R$1.000, ele me ajudou das suas riquezas. Mas ele poderia ter me dado R$10.000, porque ele teria capacidade para isso. Se ele tivesse me dado R$10.000, ele teria me ajudado segundo as suas riquezas. Como ele me deu R$1.000, ele me ajudou segundo das suas riquezas. Vocês conseguiram entender a diferença? Quando alguém ajuda das suas riquezas e não segundo as suas riquezas, isso seria o quê? Eu vou usar essa expressão para vocês entenderem o que é que eu quero explicar para vocês. Gorjeta. Seria uma gorjeta que ele deu. Quando o texto bíblico fala que Deus, Ele supre as nossas necessidades, não das suas riquezas, mas segundo as suas riquezas, Ele nos lembra, Deus não dá gorjeta para nós. Ele dá o que nós precisamos. Ele dá toda a sua riqueza, Ele dá o que Ele tem de melhor, Ele dá das suas riquezas, segundo as suas riquezas, orientado por elas, não apenas delas. Com Deus não tem miséria, com Deus não tem gorjeta, Ele é abundante, Ele é o Deus que doa, Ele é o Deus que dá, Ele é o Deus que deu do seu Filho, Ele é o Deus que amou de tal maneira, Ele é o Deus que entregou o seu Filho por nós. O que Paulo está dizendo é, quando você está alinhado com Deus, e você está sensível às necessidades que Ele cria, e você percebe que as necessidades que foram criadas por Ele, elas serão supridas. Essas necessidades supridas, elas não são uma gorjeta da parte de Deus, é o melhor dEle. E o texto bíblico diz, segundo as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Na manhã de hoje nós aprendemos pelo menos 3 riquezas de Cristo Jesus. A riqueza da sua soberania, a riqueza da sua sabedoria, a riqueza do seu amor. Mas na tradução que eu tenho, ele fala assim, que nos foram dadas em Cristo Jesus. O que é que nos foi dado em Cristo Jesus? A graça,
a bondade, o amor, a redenção, o perdão, são todas as riquezas que estão à nossa disposição, né? A aceitação, o abraço, o acolhimento, o transformar, né, o nosso status de criatura para filhos, de perdido para salvo, de trevas para luz. Olha quantas riquezas nós temos em Cristo Jesus. Quando o texto bíblico fala e quando o apóstolo Paulo fala que ele vai suprir as nossas necessidades por meio das suas riquezas gloriosas, e aí é o finalzinho, que nos foram dadas em Cristo Jesus, olha quantas riquezas em Cristo Jesus nós temos. E é isso que nós devemos descansar, entendendo que nesse Deus que está no controle, Ele não faz nada desassociado, como eu disse pela manhã, nada desassociado da glória dEle e o nosso bem. Quando Deus age para suprir as nossas necessidades, Ele o faz para que o nome dEle continue sendo glorificado, e Ele o faz para que o nosso bem seja atendido. Ele faz isso pelo amor, ou por causa do amor que Ele tem por nós, e por causa do amor que Ele tem pelo seu nome e por Ele próprio. Se Ele fizesse só para a glória dEle, Ele seria egoísta. Se Ele fizesse só para o nosso bem, Ele estaria depreciando a sua pessoa. Então Ele não faz nem uma coisa nem outra. Tudo que Deus faz é para a sua glória e para o nosso bem. Ele está no controle. Ele está no controle porque Ele supre as nossas necessidades. Ele está no controle porque Ele sabe quais são as nossas reais necessidades e não nos coloca em perigo. Ele está no controle porque Ele é rico e Ele já tem nos dado mais do que pensamos e imaginamos. E porque Ele está no controle, Ele pode realizar o meu sonho e pode realizar o seu sonho nesta semana. O meu desejo na noite de hoje é que você não se apegue apenas a essa ideia de um Deus que supre necessidades. Espere isso dEle. Ele vai fazer isso. Ele já está fazendo isso. Ele sempre fará isso. Mas lembre-se, Ele continua fazendo mais do que pensamos e imaginamos. Ele continua nos dando mais do que merecemos. E quando nós olhamos para isso, nós podemos descansar que qualquer dia desses seremos mais uma vez surpreendidos. Então, como eu gosto de dizer, não fique surpreso se Deus te surpreender. Porque a especialidade de Deus é nos surpreender. Então não fique surpreso se Deus lhe surpreender. Porque o Deus que supre necessidades é o Deus que de tempo em tempo realiza os nossos sonhos. Então, com as suas necessidades, você não precisa perder o sono. Com as suas necessidades, você não precisa roer as unhas. Com as suas necessidades, você não precisa comer mais ou deixar de comer. Com as suas necessidades, você não precisa ficar chutando a canela do vizinho, né? De tão ansioso que você está, né? E você dobra a perna e fica chutando a canela do vizinho que senta à mesa com você. Com as suas necessidades, você não precisa ficar irritado, porque o Deus que está no controle supre as nossas necessidades. E com seus sonhos, você deve estar atento, porque qualquer dia desses, Deus vai te surpreender, e por isso, você não precisa ficar surpreso com isso, porque Ele mesmo já disse que Ele faz mais do que pensamos e imaginamos. Por isso, na noite de hoje, eu quero convidar você a colocar as suas necessidades diante desse Deus que está no controle e continuar revitalizando os seus sonhos, porque Ele também realiza sonhos. E como é gostoso saber que tudo isso é por causa da sua soberania, sabedoria e o seu amor. A minha oração é que você, esta semana, acorde motivado a cada dia, esperando o seu sonho acontecer, e motivado cada dia, certo?
de que Deus, Ele sabe o que você precisa. E Ele não quer trabalhar contra você. Ele quer trabalhar no mesmo fluxo da história da sua vida. Ele quer impulsionar você. Ele quer trabalhar a favor de você. Ele quer ajudar você a alcançar os objetivos dele, mas também quer ajudar você a alcançar os seus objetivos. Qual é a sua necessidade hoje? Não se preocupe se ela é legítima ou não. Não se preocupe se foi aquela que Deus definiu que seja ou não. Eu quero que na noite de hoje você simplesmente coloque ela diante de Deus e entenda que Ele está no controle. E volte a viver tudo que Deus tem para a história da sua vida.